foram ao todo 35 alunos inscritos. Desses 35 alunos inscritos, nós selecionamos 12 alunos para ocupar aquelas funções que o regulamento do festival, né, colocava. E o critério número 1 para essa seleção, nós havíamos definido que seria 100% de disponibilidade para esse trabalho, né? E o segundo critério era as habilidades artísticas e técnicas que os alunos possuíam. E como um terceiro cuidado que a gente teve, né, para a montagem dessa equipe, era pensar não só em 12 nomes bons para o trabalho, mas pensar como que eles combinariam entre si, ou seja, era preciso ter realmente uma equipe, né? 12 alunos que conseguissem trabalhar como equipe. Na nossa primeira reunião, a gente começou a discutir a literatura do Luiz Rufato, né? Tivemos a presença de um professor de literatura aqui da PUC Minas, que foi o Jeter Neves, que deu uma aula para a gente sobre Luiz Rufato e, a partir disso, então, começamos o nosso trabalho, né? O grupo não se contentou apenas na leitura do conto A Mancha, mas a leitura do livro todo e até de todos os volumes do Inferno Provisório, né? E é bacana porque quando a gente foi pensar, né, a estrutura narrativa para o roteiro, que foi a primeira grande discussão da equipe, foi discutir a estrutura narrativa que a gente daria, né, nessa adaptação. A leitura, né, de todos esses livros do Luiz Rufato foi fundamental, porque, num primeiro momento, a equipe pensava em transpor a história para os dias atuais, um pouco pensando na facilidade, enfim, que isso traria de produção e tudo mais. Mas aí, lendo toda a obra do Luiz Rufato, ficou evidente que essa história não aconteceria nos dias de hoje, como ela acontecia ali no livro. Discutimos muito essa estrutura narrativa, e aí o nosso roteirista começou a trabalhar no roteiro e assim que ele fez o primeiro desenho, aí já abrimos para discussão com todo o grupo, até que fechamos o roteiro. Era um roteiro que estava bem amarradinho, bem redondo, mas estava um roteiro grande, né, para um curta-metragem de 20 minutos. No entanto, eu acho que o grande mérito do roteiro do Vinícius era que é um roteiro como se fosse um elástico, ou seja, ele permitia encolher, como ele permitia estender, né? Então, o grupo resolveu assumir aquele roteiro da forma final, como havia chegado, né, o desenho do roteiro, porque a gente acreditava também que, assim que a gente enviasse o roteiro para a organização do festival, estávamos esperando um retorno, né, de algum consultor específico de roteiro e que isso aconteceria logo em seguida. Cada um já começou a fazer todo um estudo, uma pesquisa, né? O figurino fez uma pesquisa de época, de maquiagem, cabelo, roupas, tecidos, objetos, a direção de arte, né? Objetos de cena, cores, né? Criaram toda uma palheta de cores para o curta, né? A equipe da direção, produção, fotografia, já pesquisando referências, aliás, todos nessa etapa pesquisaram referências, né? Outros trabalhos que eles gostariam de ter como referência na realização desse curta. Então, foi assim um trabalho intenso e imenso, né? De todos os componentes da equipe, né? O Diego, responsável pelo som, fez uma pesquisa super bacana sobre as músicas da época, o que tocava na rádio, né, no interior, né, e o que a periferia de uma cidade do interior de Minas gostava de ouvir, né? Foram produzidas algumas vinhetas de rádio a partir de
dicas, de deixas na própria literatura do Rufato, não no nosso conto, mas em outros contos, em outras histórias, né, deste grande romance. Ele citava ele citava o texto, né, de algumas passagens, alguns programas de rádio, da Rádio Cataguases, e nós produzimos então aqui no laboratório algumas vinhetinhas de rádio para usar também, né, como som ambiente, quando o radinho estava ligado na venda do seu Antônio Português, ou enfim, em outras passagens que o roteiro estava prevendo. O Diego produziu também, né, uma boa parte da trilha sonora como uma forma de estudo. Na chegada em Cataguases, no primeiro dia, foi o dia de visitação às locações, né? As locações haviam sido escolhidas e os atores locais também haviam sido escolhidos a partir de fotografia que nos eram enviadas, né? Faltavam elementos para a gente fazer uma escolha com precisão, com certeza, né? Mas, enfim, fizemos essas escolhas e no primeiro dia fizemos uma visita, né, a todas as locações, aí já acompanhados do nosso diretor consultor, o Maurício Capovilla, né? No segundo dia, o professor já assume uma posição que é apenas de observador, né? Dali para frente, né, do segundo dia em diante, já era um momento dos alunos com os consultores do festival, né? Era um momento deles, né? O professor passa a assumir um papel apenas de observador. O processo todo, na minha posição de observador, eu fiquei muito satisfeita, muito feliz de ver como a equipe trabalhava, produzia, como ela estava envolvida e intensa no trabalho, como eles eram, né, cordiais entre eles e com, né, os demais, né, envolvidos no trabalho. Isso tudo dava muita satisfação e muito orgulho. Era um entusiasmo, uma alegria muito grande, desde Belo Horizonte até Cataguases, até o processo final, de terem tido essa oportunidade de produzir um curta-metragem, o primeiro na história de cada um deles, né, com as condições e a infraestrutura que o festival oferece. Eles estavam muito felizes com essa oportunidade e queriam muito fazer um bom trabalho. O festival está começando, né? É a segunda edição do festival, é um festival muito novo ainda, né? Eles ainda estão aprimorando, né? Eu acredito, eles estão ainda né, tentando se ajustar, lapidar, melhorar. Eu acho que tem essa vontade muito grande, né, entre a organização do festival de acertar e de querer melhorar o processo, né? Eu acho que é preciso, de fato, pensar bem, né, o papel de cada um dos envolvidos no processo todo, né, desse festival, né, o papel da organização do festival, da produção do festival, o papel dos consultores, né, o papel dos professores, o papel de cada um envolvido nesse processo é preciso realmente ser pensado com muito cuidado. E é preciso, eu acho, ter o espaço, né, para todos poderem se colocar, falar, dar a sua contribuição, né? E, como professora, eu acho que se existe, né, nesse processo uma pessoa que pode estar reproduzindo e replicando muito do que se aprende ali dentro, nesse período todo muito intenso de realização do festival, é a figura do professor, né, que ele, com certeza, a figura do professor tem condição de estar replicando esse aprendizado que acontece em Cataguases, na universidade, com outros alunos, nas suas turmas, nas suas práticas, né, diárias de ensino e aprendizagem, né? Mas é isso, e desejo vida longa ao festival.